já explicou. Mas agora parece que vem um outro aumento que é relativo já... É um aumento automático, né? Como que acontece todo ano. E a gente pode esperar mais ou menos quanto de aumento esse ano? Menos de 10%, com certeza. Tá certo. Olha, doutor Henrique, o senhor continua aqui com a gente, por favor. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta com as informações do trânsito, do tempo também, com a Amanda Pereira. E a gente continua falando sobre essas mudanças nas regras dos seguros. A gente espera a sua companhia. Até já. A gente tem uma pessoa na linha, vamos continuar falando aqui sobre as mudanças nas regras das seguradoras. É importante também a gente frisar que a Agência Nacional de Saúde estabeleceu esses novos procedimentos obrigatórios pelos seguros, mas eles só passam a vigorar, a gente só vai poder usar esses novos procedimentos a partir de 1º de junho, não é isso, doutor Henrique? É 7 de junho. Né? 7 de junho, tá certo. Então a gente tem uma pessoa na linha, Vani. Muito boa tarde, muito obrigada pela sua ligação. Tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Está tudo em paz. Eu estou ligando por causa que eu tinha o meu convênio medial e o preço estava razoável, só que os meus médicos estavam me descartando e eu tive que renovar o convênio. E foi um plano muito mais alto, plano familiar, mais essa empresa. E está subindo muito. Se eu voltar plano assim mais em conta, será que eu vou ter direito a esses benefícios? Sim, você vai ter direito a esses benefícios, mesmo em um plano básico ou mais baixo que você tiver. É para todos os planos. Esses benefícios, Vani, vão ser incluídos obrigatórios. Daí é uma determinação da Agência Nacional de Saúde. Todos os planos vão ter que cobrir esses novos tratamentos. A gente está falando também sobre o aumento do plano de saúde, porque esses novos tratamentos custam caro, não é, doutor? Custam caros, e assim, mas não é todo mundo que vai usar, por exemplo, Graças a Deus. O PET scan que eu te falei, não são todos, né? Então vai depender muito da frequência. A gente paga plano de saúde e nem quer usar, né? E quanto que o hospital vai cobrar da operadora? Né? Uns podem cobrar 6 mil, outros 5 Esse PET scan que o senhor estava falando, quanto custa esse exame? De 3.600 a 4.000 reais. Agora, doutor, uma coisa que eu acho que é importante, que eu já fui vítima disso, por isso, quando muda alguma regra em cada plano de saúde, individualizando em cada plano de saúde, porque ela acabou de falar ali do medial, né? Mas são várias marcas, né? Quando muda alguma coisa no plano de saúde, eles têm que avisar, né? Por escrito, obrigatoriamente, para o consumidor. Obrigatoriamente, ou para o estipulante, a empresa que está direcionando o plano de saúde. Porque eu já fui vítima disso, exatamente do oposto, quer dizer, mudou tudo no plano de saúde, todos os hospitais foram descredenciados, era um plano para terceira idade específico, né? E eu fiz para o meu pai, e aí quando chegou na hora que a gente realmente precisou, que ele teve que ser internado e tal, não tinha mais nenhum daqueles hospitais na lista, né? E aí aí foi o presidente do plano, foi lá me pedir desculpas pessoalmente, porque descobriu que era eu e tal, só que não era isso que eu queria, né? Exatamente. Quer dizer, a gente passou por uma dificuldade enorme, né? O plano teria que notificar, avisar, dar um guia, é obrigatório dar um guia agora. Exatamente. De credenciados. Doutor Henrique, outro dia a gente também recebeu uma espectadora, só entrar mais essa ligação, a dúvida era a seguinte, ela simplesmente parou de pagar o plano e depois o plano foi cobrar a ela, que ela devia ter continuado a pagar. Se a pessoa resolver se desvincular do plano, ela não quer mais aqueles benefícios, qual é o procedimento também? Mandar uma carta registrada para o plano, precisa. Não é simplesmente parar de pagar? Não é só parar de pagar. Tem que mandar uma carta registrada para o plano de saúde, exatamente. Avisando que está se retirando do plano, não vai mais usar. Tá certo. Então, quem está ligando aqui pra gente, muito boa tarde. Quem está falando? Alô? Alô? Oi, tudo bem? Tudo bom? Como é que é o seu nome? Alzira. Oi, Alzira, nome da minha mãe. Obrigada pela sua ligação aqui com a gente, Alzira. E qual é a sua dúvida? O que você quer saber do doutor Henrique? Eu queria perguntar para o doutor, o meu plano, eu tenho um plano há 12 anos. E houve uma época em que eles mandaram uma carta com reajuste e eu não aderi a esse reajuste, certo?
Então, agora eu gostaria de saber se eu vou ter o mesmo valor de reajuste dos planos a partir de 1999. Dona Alzeira, obrigado pela pergunta, uma ótima pergunta, porque tem várias pessoas na sua situação. Para os planos antes de 99, nós chamamos de não regulamentados. Certo. Essa lei, o novo rol, é só para os planos regulamentados a partir de 99 ou, como a senhora, um plano antigo que foi adaptado. Mas no caso a senhora não aceitou a adaptação, então a senhora não pode usufruir desses novos procedimentos. Então, eu só posso usufruir dos benefícios que constam no meu contrato. Exatamente. Tá bom. Agora, a Alzira, ela pode também fazer uma pesquisa e saber se a troca de plano vai ser vantajosa para ela. Exatamente. E ela não perder a carência. Ela pode Pode. fazer isso? Pode ainda Isso agora pode. voltar atrás e se adaptar, não pode? Hein? Pode O que ela teria que fazer para isso? entrar em contato no plano de saúde e falar que você queria passar para um plano regulamentado ou uma adaptação. Porque às vezes vale a pena. Vale muito a pena. Não vai ter nada de coparticipação, nada. É só trocar o plano. Isso que é importante saber. Né? Você leva a sua carência. Agora, o que a gente pode esperar também de mais novidades? Entraram vários procedimentos, mas ainda tem vários que precisam. São detalhes que a gente não pensa, só quem está vivendo que sabe. Por exemplo, você tem um plano ambulatorial, tem uma emergência, vai no hospital, aí descobrem que você não tem direito ao plano hospitalar. Fazem você pagar a vaga no outro hospital. Na verdade, as primeiras 12 horas é de responsabilidade da operadora achar uma vaga e o transporte de ambulância. Quer dizer que a pessoa, então, se tiver o plano ambulatorial e precisar ser removido, nessas primeiras 12 horas, quem paga é o plano. Exatamente. Agora, E geralmente o que acontece, o hospital não fala, entra como particular, e a pessoa que não sabe vai pagar tudo como particular. a gente- Agora, precisa de doutor, informação. tudo isso que o senhor está dizendo, esses detalhes que são tão importantes, né, na hora que a gente precisa, não sabe nada, né, é Leão? tudo por culpa da tal da letrinha do contrato. Quando é que eles vão mudar a letra do contrato? Tem outra que é muito interessante também, que já era antigo, mas ninguém usa, por exemplo, criança até 18 anos, você que vai ter uma criança daqui a pouquinho, é obrigatório pagar alimentação e acomodação para acompanhante. Não é uma coisa de deixar você revezar para comer na padaria da esquina do hospital. No Mas hospital, criança assim, só se for o filho ou o sobrinho, como é que é? Dependente. Se tiver um Dependente. dependente até 18 anos. Isso, e ele for internado, o acompanhante- acompanhante tem direito à alimentação e acomodação por lei. E também pessoas acima de 60 anos. Às vezes as pessoas não sabem desse direito e acabam indo Não no sabe restaurante e mesmo, acabam Mas isso não pagando. tinha que estar escrito e escrito em letra grande, quer dizer, não existe uma lei que proteja, dizendo que a letra do contrato tinha que ser maior, Sabia. doutor? Saiu agora, na lei da está de novo indicando que é necessário. Outra coisa interessante é a internação domiciliar. Agora fica bem instituído a internação domiciliar. Se a família e o médico quiserem que a operadora pague uma internação domiciliar, tem que pagar tudo. Como fosse uma Toda internação. aquela equipe multidisciplinar que Toda, vai à casa toda. do paciente, Exatamente. fisioterapeuta, Isso. várias Exato. especialidades na medicina. O A gente plano tem vai ter que cobrir. Vai ter que cobrir, se ele der direito. Agora sim, vai diferenciar o que é internação domiciliar e assistência domiciliar. Por exemplo, fisioterapia. Você está com dor no joelho, né? Não é uma indicação de internação. Você não ficaria internada. Então, fisioterapia em casa, não. É assistência domiciliar, não. Isso vai do contrato com o operador. Agora, a internação domiciliar, você teve um infarto, está em recuperação Aí e sim, não o quer plano ficar paga. no hospital, quer ficar em casa, terá direito. Olha, a gente tem mais uma ligação, a última. Muito boa tarde, quem está falando? Alô? Ah, caiu a linha. Pena. Mas agora, o senhor falou aí sobre fisioterapia. Eu acho, aumentaram, né? Aumentaram as sessões de fisioterapia que são permitidas e vão ser cobertas pelo plano. Mas, na minha opinião, fonoaudiologia, fisioterapia, a gente precisa muito desses recursos, né? E a gente sabe que são, em muitos casos, 2 ou 3 sessões por semana. Fisioterapia, Que são importantes para a pessoa se for fazer. indicado pelo médico, não tem limitação. Agora, a fono tem que ter uma avaliação. O próprio paciente pode procurar direto ou o médico pode mandar um relatório solicitando. As duas maneiras, agora no novo rol, a operadora vai ter que reembolsar.
Tá certo. Perfeito. Então tá bom, o doutor Henrique Shinomata, da Sociedade Brasileira de Medicina de Seguro, que esteve aqui com a gente, está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado você, Adriano, Leão, Obrigado, pelo acolhimento aqui. E eu quero sempre que o senhor traga novidades aqui, para pelo menos, se as letrinhas do contrato, como o Leão estava falando, são pequenininhas, pelo menos a gente traz os nossos convidados aqui para informar você e a gente também sobre os nossos direitos. Muito obrigada pela sua participação. Se você quiser tirar alguma dúvida, pode ligar para ele. O telefone é o 11 50 44 5558.